APEC, Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras, para mais um grande evento. Hoje temos uma palestra que é um tema novo, é um tema de uma lei sancionada pelo então presidente Michel Temer, é a Lei de Proteção de Dados, e hoje contamos com a presença de um amigo, de uma pessoa incrível, é um professor da USP, e além da área acadêmica, ele também é um desembargador federal aqui da terceira região, e é um grande mestre no assunto em direito comercial. E o professor Newton se especializou muito nessa área do direito eletrônico. E esse tema hoje, que vocês provavelmente vão ouvir pela primeira vez, eu ouvi pela primeira vez com o professor Newton em Portugal. É um tema que vai estar entrando em vigor ano que vem. É uma lei que está se passando por um período de vacatio legis, e todos os empresários, bancos, pessoas físicas, pessoas jurídicas terão que respeitar essa lei que trata da questão de privacidade, proteção de dados. Então, e junto com o professor Newton, teremos também a nossa amiga professora Adriana Cardoso Cancian, professora da USP, e também uma grande especialista em direito comercial, que vai também estar moderando o painel junto com o professor Newton, que é o nosso palestrante no dia de hoje. Então, eu quero cumprimentar o Peter, o presidente da OAB de Santana, e os demais colegas, o nosso presidente, Sr. Ademir, e sejam bem-vindos, e vamos debater, vamos escutar, e aqui é um lugar para dialogar com grandes personalidades, grandes autoridades, é a possibilidade de vocês, comerciantes, vocês associados da APEC, terem essa oportunidade para os debates aqui com as grandes autoridades. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso doutor Newton De Luca. Bem, boa noite a todos. Agradeço sensibilizado a presença de todos. E, é claro, embora isso possa parecer um lugar comum do orador, mas eu não vou fugir a esse lugar comum, no sentido de agradecer as obsequiosas palavras com que fui saudado pelo Dr. Thomas Lowe. Estou aprendendo a falar, né, Thomas? Em Portugal chamaram de Lowe, mas aqui pode me chamar de Lau. Aqui pode chamar de Lau. É que eu tinha uma dúvida, eu perguntei, será que é Thomas Lau ou é Thomas Law? Aí eu descobri, graças ao nosso querido presidente, que o mais correto, ou o menos incorreto, seria Thomas Lowe. Fechado. Bem, claro que as palavras foram muito amigas, muito amáveis, e refletem uma amizade que já nos une, que para mim ela é muito cara. Escusado dizer que para mim é uma enorme alegria estar aqui nessa associação paulista de empreendedores, como foi dito pelo Dr. Thomas, a minha carreira acadêmica se deu na área do direito comercial. E o que é o direito comercial? Senão o estudo fundamentalmente da empresa, ou seja, do empreendedor, daquele que exerce uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Essa é uma definição que está no artigo 966 do Código Civil e que bem reflete a importância da atividade do empreendedor. O nosso tema é um tema árduo, porque, como bem esclareceu o Dr. Thomas, nós tivemos até então uma anomia jurídica.
que eu quero dizer, a ausência de normas, isto que é uma anomia. Nós não tínhamos uma lei a respeito da proteção de dados. E eu gostaria de começar, antes de passar aos slides, eu gostaria de dizer a vocês que, porque isso não aparece nos livros, né, é uma experiência pessoal que eu tive. Antes de ser magistrado, eu fui advogado por 25 anos. E minha advocacia era fundamentalmente voltada para o direito empresarial. Com muita frequência, eu era procurado por grupos empresariais que queriam formar uma determinada sociedade, em parceria com alguém. Bom, tudo isso era muito simples enquanto nós estávamos no âmbito apenas do Brasil. Mas quando neste grupo havia estrangeiros, havia capital estrangeiro para entrar, para formar aquilo que costumeiramente se denomina joint ventures, né? O que acontecia? O grupo do exterior, acostumado com as normas existentes, principalmente na Europa, a respeito disso, me perguntava: professor De Luca, qual é a lei de proteção de dados aqui no Brasil? E eu, evidentemente, tinha de responder a verdade. Eu tinha que dizer: não, olha, nós não temos uma lei, mas na tentativa de salvar o negócio, né, mesmo não sendo um empresário, o advogado tem que ter também um mínimo de jogo de cintura para ajudar o seu cliente, né? Eu dizia: olha, nós não temos uma lei de proteção de dados, mas nós temos princípios que estão na Constituição da República, que estão no Código Civil, e evidentemente há uma proteção principiológica dos dados pessoais. E eu devo dizer a vocês que pelo menos umas 3 vezes na minha vida profissional aconteceu de o negócio não prosperar, porque quando o grupo estrangeiro via que nós não tínhamos uma lei de proteção de dados, eles acabavam desistindo de realizar o negócio. Então, eu faço questão de contar isso, porque muitas pessoas não se aperceberam ainda. O Brasil não tem efetivamente uma cultura de proteção de dados pessoais como existe na Europa. Na Europa, não só eles já têm em vigor o Regulamento Geral de Processamento de Dados, como eles tinham, desde o século passado, né, 1995, eles já tinham uma Diretiva 95 que, embora não tivesse o caráter eminentemente vinculativo, mas recomendava expressamente: olha, precisa tomar tais e tais cuidados para que não se viole a privacidade das pessoas e assim por diante. Então, nós não temos. O Brasil estava atrasado nesse particular. A Argentina editou uma lei no ano 2000. O Uruguai editou uma lei no ano de 2008. Hoje o Uruguai é reconhecido como um país que protege adequadamente e, portanto, tem facilidade em receber capitais europeus. Reconhece que a proteção é equivalente àquela que se dá na Europa. E nós, até pouco tempo, não tínhamos sequer uma lei. Em agosto do ano passado, foi editado, como disse o Dr. Thomas, pelo então presidente Michel Temer, essa lei 13.709, que trata exatamente da proteção de dados. Essa lei, como já foi esclarecido, ela não está em vigor ainda, está no período de vacatio legis. E é bom que tenhamos realmente um período
relativamente elástico. A Europa, que tinha tradição nesse setor, colocou 2 anos para entrar em vigor o RGPD, né, o regulamento geral deles. Com toda a experiência deles, eles precisaram de 2 anos. Então, eu acredito que o Brasil deva precisar de um prazo igual ou até maior para que haja uma adaptação a essa lei. Eu preparei vários slides, mas eu vou passar bem rápido por alguns deles, meu caro Thomas, porque senão eu tenho a impressão que vai ser um pouco cansativo para a plateia. É um conteúdo teórico um pouco denso e eu sei que nem todos estariam interessados nesse aspecto do que deu substância a essa proteção de dados pessoais em todo o mundo, né? Eu posso lhes adiantar também, pelo pouco que pude pesquisar a respeito, que na China eles estão bastante preocupados com essa questão de proteção de dados, começaram a se interessar por isso e estão procurando estudar o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Exatamente porque a China, nessa expansão enorme que está tendo, em matéria de comércio eletrônico, o desenvolvimento é extraordinário. Basta vocês pensarem num site como o Alibaba, né? Vejam o valor que ele tem e o que ele negocia. Eu costumo dizer para os meus alunos que o que nós chamamos hoje de comércio eletrônico, daqui a algum tempo, vai ser o comércio mesmo. Podem estar certos de que o comércio eletrônico vai ser o comércio usual. E por que ocorre isso? É claro, eu não sou um administrador, não sou um financista para explicar esse fenômeno para vocês que são empresários, né, na sua maioria, mas é fácil perceber que a compra pela internet apresenta uma porção de vantagens, não é? A começar até pelo problema da própria segurança. A pessoa ter o conforto de comprar a partir de um terminal de computador ou a partir do celular, né? Nós sabemos que o e-commerce está crescendo uma base de, na média, 30% ao ano. Houve ano que cresceu 40%, houve ano que cresceu 20%. Mesmo em fase de recessão econômica, o comércio eletrônico não deixou de crescer em nenhum dos anos aqui no Brasil, a começar pelo ano de 2000. Né? Então, é claro que há um novo filão a ser explorado. Nós sabemos que os preços são mais atraentes. E por que os preços são mais atraentes? Parece até que eu vou falar o Pai Nosso para o vigário. Vocês conhecem isso muito melhor do que eu. A questão da relação custo-benefício, uma coisa é o empresário alugar uma loja num lugar em que o metro quadrado custa muito caro, na Avenida Paulista ou na Faria Lima. Quanto custa o metro quadrado desses locais? Estocar produto aí. Outra coisa muito diferente, evidentemente, é o empresário poder estocar os seus produtos num local em que ele vai pagar o metro quadrado muito mais em conta e vai vender pela internet. Né? Então, são vários os atrativos que explicam o porquê do comércio eletrônico está se desenvolvendo de maneira tão acentuada, tão crescente. Muito bem, então eu vou começar com os slides. E esse primeiro, eu fiz uma tradução de um texto de um professor de Lyon, da França, que vai publicar um artigo, ainda está inédito, numa obra que eu estou coordenando
que é Direito e Internet, volume 4. Desde que a internet começou a se desenvolver no Brasil, eu criei uma cadeira lá na Universidade de São Paulo, chamada Direito do Espaço Virtual. O que não era nada de muito novo, porque nos Estados Unidos já existia com o nome de Cyber Law, né, ou Cyberspace Law, na França com o nome de Cyberdroit, na Itália com o nome de Direito da Internet, na Espanha e nos países de língua castelhana, Derecho del Espacio Virtual. E eu, dada a semelhança que existe entre o espanhol e o português, me apropriei dessa expressão deles, né? Direito del Espacio Virtual, e criei a cadeira chamada Direito do Espaço Virtual. E aí coordenei essa obra, Direito Internet. Nós fizemos volume 1, volume 2. O volume 3 foi sobre o Marco Civil da Internet, que nós também não tínhamos, e agora já está para fazer 5 anos. E o volume 4 deverá sair dentro de alguns meses. E uma das contribuições, eu tenho contribuição de várias partes do mundo, uma delas é desse professor, cuja foto está aqui, professor Jean-Sylvestre Berger, e ele, eu traduzi, né, ele mandou o texto em francês, e eu peguei um trecho só para situar vocês nesse clima que existe na Europa, né? A circulação de dados na internet é objeto de numerosas análises. Na Europa foi sob o prisma da proteção dos dados pessoais que os estudos foram mais desenvolvidos. A União Europeia detém um modelo de proteção único, o tal RGPD, que eu falei para vocês, né? Que, em benefício da circulação de dados, poderia ser difundido universalmente, além de exportado para as outras regiões do mundo. Naturalmente, aqui fica por conta de quem conhece o mandarim. Andréia. Não me arrisco a falar nenhuma palavra, né? Muito bem. Vamos para o seguinte, por favor, doutora Adriana. Ainda a citação do mesmo professor, sem nos remetermos a esses questionamentos, parece-nos oportuno pleitear a abertura de novas abordagens, de modo a nos ajudar a introduzir a amplitude das mudanças atualmente em curso no que diz respeito à circulação de dados. A primeira versa sobre o reconhecimento de um novo espaço, que ele chama Datasphere, que eu nem sabia como traduzir isso, eu resolvi pôr Datosfera. Naturalmente, um neologismo que eu estou sendo obrigado a criar por força da tradução, né, doutora Adriana? E a segunda é relativa ao tratamento da circulação de dados como um fenômeno contemporâneo de massa, né? Um fenômeno atual de massa, que é a nossa sociedade. Bom, se eu fosse fazer uma palestra mesmo, isso não é uma palestra, isso é um bate-papo com vocês, né? Aliás, doutor Thomas, se me permitir, eu vi que no programa teria um diálogo com o público após a fala. Eu acho que, desde já, fica aberta a palavra a quem dela quiser fazer uso. Por favor, pode me interromper para perguntar, se não entendeu exatamente o que eu falei, não precisamos esperar aí um segundo turno, vamos resolver tudo logo de início. Podem me perguntar à vontade, tá certo? E uma palestra realmente, como eu disse, nós estamos fazendo um bate-papo, né? Uma palestra compreenderia todas essas questões que eu pus aqui. A primeira delas: deve haver ou não uma proteção de dados pessoais? Há países que sustentaram, não deve haver, isso tem que ser autorregulamentado, tem que deixar ao Deus dará. Bom, a experiência nos mostrou que essa visão
um tanto quanto, eu diria, romântica das coisas. Não precisa de norma, tudo vai se adaptar, né? Vamos voltar para o tempo da mão invisível do Adam Smith, que regulava tudo e que a economia vai funcionar de maneira maravilhosa, que não deve haver intervenção do Estado de forma nenhuma, né? Eu me lembro de um professor italiano que veio aqui lá para a Universidade de São Paulo e começou a falar isso. Eu não aguentei e perguntei para ele: professor, ma qui in Brasile c'è una mano molto visibile, né? Nós temos uma mão muito visível que regula o mercado, né? E ele concordou que na Itália é a mesma coisa. Hoje todo mundo reconhece que se nós deixarmos a economia completamente solta, sem nenhum tipo de intervenção estatal, nós vamos ter um domínio total do forte sobre o fraco. E isto é o que o direito não deseja. O direito procura o equilíbrio das relações humanas, né? Então, é por isso que existe o direito e é por isso que existe também o Estado. Então, vamos dizer, já tentando responder a esta primeira pergunta, deve haver ou não uma lei de proteção de dados pessoais? Eu não tenho dúvida em responder afirmativamente. No contexto da sociedade contemporânea, sustentar a não existência de uma lei, eu acho que seria um tremendo retrocesso. Em segundo lugar, é uma discussão que eu vou falar muito rapidinho. Essa proteção dos dados pessoais deveria estender-se também à pessoa jurídica ou só à pessoa física? Os países, na sua grande maioria, ficaram apenas com a proteção à pessoa física. A nossa lei também. Aliás, devo dizer a vocês, isso pode ser informado aos advogados, às pessoas que trabalham no departamento jurídico das empresas, que a nossa lei é basicamente plasmada a imagem e semelhança do LGPD. Os princípios, a estrutura própria da lei, os conceitos fundamentais, a nossa lei se baseou totalmente no LGPD da Europa. Agora, isso é uma posição pessoal minha, hein? Uma posição pessoal minha e devo esclarecer, ela é minoritária, né? Porque a maioria dos países ouve por bem apenas proteger a pessoa física ou pessoa natural, como é a expressão que aparece na nossa lei. Eu entendo que seria saudável se essa proteção fosse estendida também à pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica hoje tem uma importância muito grande. E esse é um aspecto de ordem, talvez, teórica, mas que é importante a gente considerar. Pelas leis ambientais, não é só o administrador da empresa que viola uma lei que vai ser punido. A pessoa jurídica é punida. A lei anticorrupção brasileira pune não apenas o empresário, mas a própria empresa. Então, se a empresa está se tornando cada vez mais esse ente autônomo, eu acho que uma proteção aos dados da empresa também seria de bom alvitre. Pode ser que este seja o direito do futuro, né? Professor, fazendo só um parênteses, claro. A gente tem aqui muitos empresários e a formatação das sociedades, sociedade limitada, temos microempresas, temos empresas individuais, então, quer dizer, na verdade são pessoas jurídicas, né, professor? E as pessoas jurídicas trabalham com muitas coisas que são objeto de segredo industrial, né? Qual é o dano que poderia ser causado quando determinados dados da pessoa jurídica são indevidamente transferidos para terceiros? Não é?
Então, bom, mas de qualquer maneira, por enquanto é só pessoa física. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Eu sou publicitário. Publicitário, né? Pois não. Eu vim aqui muito mais interessado nesta conversa, para mim, falar muito perto. Claro. O que está acontecendo? Quando essa unidade, ela veio no vácuo da comunicação digital. É o digital, quer dizer, é como eu protejo digitalmente aquilo que eu tenho de propriedade. E, via de regra, a comunicação digital ela não é mais regional. A digital é mundial hoje. Então, acho que mais do que nunca, seguramente a gente não pode proteger aquilo que melhor. está acontecendo. Então, a gente, como falou o Thomas agora, a gente está ligado? Como falou o Thomas, cada vez mais as pessoas jurídicas são físicas, cada vez mais as físicas são jurídicas. Cada vez mais a gente vive isso. Sim. E hoje, na realidade, quando eu entro no e-commerce da vida, tem muito empreendedor, pessoa física que precisa de um CNPJ. E sem o CNPJ não existe. Então, na realidade, está muito aberto demais. E o cidadão que comercializa, que faz, que vive desse negócio, está muito perdido. Então, isso eu acho que cada vez vai ser mais rápida essa coisa. Sim. E não sei como regulamentar, mas eu acho que o departamento jurídico vai ter que correr muito atrás dessa velocidade. O senhor está certíssimo. Então essa é uma É que coisa... pouca gente tomou consciência disso por enquanto. E a coisa é muito rápida. É. E na hora que a gente tem o grande veículo de comunicação hoje, chama celular. Hoje Sim. a audiência não está mais na televisão, a audiência está no bolso da gente. Então a gente vive acelerado O diariamente. comércio eletrônico está sendo feito hoje, 40% praticamente do total está sendo feito pelo mobile aqui. Você vê uma bobagem. E o mundo está vivendo tanto é que você tem quase 4 celulares por pessoa hoje. Sim. Então essa é uma preocupação muito grande. A grande preocupação é como é que a gente corre, a gente tem que correr, como é que a gente se protege disso? Sim. Né? O que está acontecendo com o caso em Neymar aí? Amigo, é um problema de vazamento de informação, de coisas. Então essa é uma preocupação real. E eu estou gostando muito disso, porque eu acho que falta essa orientação para todos nós. Falta. Porque quanto mais a gente corre, menos a gente tem tempo de aprender. O senhor Tem que se proteger. está coberto de razão. O direito, infelizmente, aí é uma circunstância, ele anda atrás dos fatos, né? Quer dizer, primeiro precisa acontecer o problema, depois o direito vem e tenta regular o problema que se deflagra na realidade social. Isso não tem jeito. Sempre o direito vai dar um pouco atrás. Mas é preciso atentar para o fato de que as coisas na internet se passam com uma velocidade impressionante. Né? Então, há necessidade, e até o senhor está me fornecendo já um certo material, não para a questão número 3. Né? A questão número 3, deve haver ou não a presença de uma autoridade de garantia para efetiva proteção de dados pessoais. Essa é uma questão extremamente polêmica. Eu sou um ardoroso defensor da necessidade desta autoridade nacional. Vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela. Só quero adiantar que, em termos europeus, isto ficou resolvido. Em termos de direito comparado, não há dúvida da necessidade dessa autoridade nacional. Agora, essa autoridade nacional tem um papel fundamental, não é só fiscalizar ou punir quem não está cumprindo. Esse, tudo bem, será um aspecto, é claro, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas um aspecto que me parece fundamental num país como o nosso, que não tem uma cultura de proteção de dados, é o papel de ensinar, de mostrar, de regulamentar, de dizer, olha, aqui você tem que tomar tais e tais cuidados, aqui você pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso, você só pode pedir dados para a finalidade específica.
Se você vai vender um vestuário, não tem sentido você pedir para o seu cliente quanto ele calça. Porque hoje o que acontece? Pede-se quanto ele calça, por quê? Porque esse dado vai ser vendido para as empresas de calçado, sem que o titular saiba disso. Então, o papel desta autoridade nacional seria educativo, principalmente editar normas, as mais simples possíveis, para que seja entendido por todo mundo, explicativas. Quando é que você pode manipular o dado? Quais são os princípios? Como você deve agir? O que deve fazer o DPO? E o DPO não é o operador. A lei estabelece as várias pessoas que vão cuidar disso. O DPO é a pessoa mais importante, sem dúvida. Mas tem o operador dos dados. O operador é um. A figura desse DPO, e aqui vou abrir parênteses para fazer um comentário que é um pouco difícil, né? Esse DPO é essa pessoa que, segundo isso aparece, depois acho que vai ter um slide que menciona exatamente isso. Ele está no inciso 8º do artigo 5º, né? Encarregado, pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Este homem, evidentemente, tem que ter uma formação sobre segurança de dados, e aqui eu tenho certeza que a doutora Adriana vai poder lhes falar, porque titular de uma startup que cuida exatamente da segurança dos dados, da segurança da informação, essa questão da segurança é fundamental, porque a responsabilidade que a lei estabelece é bastante forte para quem lidar com dados de terceiros e não protegê-los, e não deixar vazar, porque hoje vaza tudo, né? Hoje praticamente há um vazamento generalizado de todos os dados. Até a conversa do Moro, né? Pois é, aí uma invasão, né, por um hacker, parece, e colhendo de forma ilícita dados que não podiam ser colhidos de forma nenhuma, né? Tudo que pudesse serviria em matéria de prova, Dr. Thomas, não vai poder, porque aí é os frutos da árvore envenenada, né? Quer dizer, isso daí é prova ilícita. O que sair daí não vai servir para provar em juízo. Professor, eu só queria fazer um esclarecimento em relação à pergunta que o senhor, desculpe seu nome? Gildo. Que o senhor Gildo fez. A gente precisa entender um pouco a natureza da legislação, e mais para frente o professor Newton vai esclarecer isso melhor, mas só para vocês se orientarem nessa conversa que a gente está tendo, a legislação de proteção de dados brasileira, ela está voltada para o cidadão, né? O brasileiro, o usuário de dados. Então a lei, ela vale para quem? Para todos vocês que estão aqui. Todo mundo que tem uma empresa que de alguma forma coleta dados, guarda dados e trata dados, está sob o guarda-chuva dessa legislação. Acontece que essa legislação ela é tida, né, pelos meios acadêmicos e nas nossas discussões muito mais pró-consumidor do que pró-inovação. Então, para o mercado de tecnologia, é fato que ela engessa vários negócios. Mas se a gente for pensar do ponto de vista do consumidor, ela é excelente. Então, quando a gente olha como gestor de um negócio e pensa que muitas vezes a gente vai precisar remodelar o design desse negócio, como por exemplo, naqueles casos em que eu lanço um software no mercado, digo que o download desse software é gratuito e quero ganhar dinheiro com os dados dos usuários que utilizam esse software, isso não vai ser possível mais que seja feito.
De outra ponta, mesmo que quem não está no mercado propriamente de tecnologia, mas coleta dados, né, dos seus clientes de alguma forma e utiliza esse banco de dados para outras finalidades, se não aquela que informou aos seus clientes, também não poderão fazê-lo. Então a legislação, ela cria uma proteção para os cidadãos, para os usuários de um modo geral, e faz com que as empresas criem com os consumidores uma relação muito mais transparente. Então, como gestor de uma instituição, eu posso até achar que ela engessa o meu negócio, que ela dificulta os meus negócios e as minhas tratativas comerciais. Mas do ponto de vista do direito do consumidor, por exemplo, ela cria uma relação muito mais transparente com o seu cliente, porque isso vai funcionar lá na frente para dois propósitos que são muito específicos e muito importantes para nós como empresários, para vocês todos que estão presentes aqui hoje. A legislação, para quem entrar em conformidade com ela, terá duas vantagens de mercado. A primeira é o marketing de vanguarda, que é dizer que está em conformidade com a legislação e trazer um vínculo de confiança muito maior com os seus clientes. E o segundo é o aumento do valuation, dependendo da natureza do seu negócio. Porque se o seu negócio você tem como principais ativos os dados, e se você não estabelece uma conformidade com a legislação, obviamente que a sua empresa no mercado, ela não será tão bem avaliada numa rodada de negócios, por exemplo, quanto uma que tiver em conformidade com a legislação. E por fim, né, a exigência. Essa nossa lei, ela só acabou sendo sancionada, né, professor, depois de 9 anos em que ela vinha sendo gestada no Ministério da Justiça, desde 2010, já tinha passado por várias consultas públicas e não saía do lugar. Por que ela saiu rapidamente? Porque o regulamento europeu entrou em vigor e dentro do regulamento nós temos alguns critérios que elencam, né, como países confiáveis para você estabelecer relações comerciais, países que também tenham uma legislação de proteção de dados. Então, a nossa legislação ter sido sancionada 3 meses depois do regulamento europeu ter entrado em vigor, tem essa natureza e tem esse objetivo, especialmente para as empresas que exportam. E essa é a razão pela qual a China, por exemplo, está tão preocupada em entrar em conformidade com a legislação, que é para continuar essas tratativas comerciais. Então, como empresários, a gente precisa pensar, né, no marketing de vanguarda, no valuation da empresa, da companhia, seja uma limitada, seja uma SA, e pensar em estabelecer uma relação de transparência com os nossos clientes, que é isso que vai acabar fazendo a diferença e depois vai acabar trazendo uma série de benefícios ao que nesse momento parece um grande problema, né? É verdade. Pois não, perdão. Quer fazer uma pergunta? A minha pergunta é a seguinte: nós estamos olhando muito a questão só do âmbito, que obviamente, né, como foi bem citado, a legislação ela tem uma preocupação primordial no contexto de você operar dentro do mercado globalizado, mas eu tenho uma outra preocupação. Nós estamos já há algum tempo num processo de transparência fiscal, de trocar informações com outros países com os quais o Brasil tem um acordo, né, para essa troca de informações. Nós estamos caminhando para um processo, né, que é extremamente relevante para quem é empresário, que é toda essa situação de compliance tributário que tem sido exigido nas últimas alterações da legislação, né, digamos assim. E o que você observa é que a tendência, né, é que haja uma troca de informações entre Estado, União e municípios, né? A tendência é que haja, digamos, um sistema unificado, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, até não sei se eu estou antecipando um pouco a questão 3, mas como é que essa lei de proteção de dados, ela contempla toda essa troca de informações dentro do nosso próprio governo? Porque é sabido, né, isso já de muitos anos, que lá, se não me engano, na Santa Efigênia, você conseguia comprar CDs com informações dos contribuintes, né? Então, nós já temos aí uma comprovação de que nosso sistema de informações dentro da Receita Federal e dos outros órgãos, eles têm algumas falhas.
como é que os senhores estão enxergando essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados aos contribuintes, inclusive dentro desse processo de troca de informações? O senhor quer responder? Vou tentar responder. Vamos ver se eu captei bem o sentido e o alcance da pergunta. É claro que o compliance tributário, como a senhora exprimiu, ele existe entre as autoridades fazendárias, existe muita troca de informação e essa ela é excluída da lei, né? Nós temos um artigo na lei que explica quando que não quando não é aplicado, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o inciso 3º do artigo 4º, realizado para fins exclusivos de, né, não se aplica nesses casos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação ou repressão de infrações penais. Quer dizer, a lei procura mostrar que há uma proteção de dados pessoais, mas aqueles dados, claro, aquele fenômeno que nós tivemos, a Receita Federal passou nossos dados aí na Praça da Sé, né? Comprava-se dados na Praça da Sé. Isso é absurdo. Isto, evidentemente, o poder público está obrigado a obedecer também, né? Assim como foi lembrado o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor não é só para empresário privado, é para o empresário público, e o Estado também tem que obedecer, né? Essa autoridade é muito importante que ela venha se desgarrar do próprio Estado para que ela tenha a competência de fiscalizar e de punir se uma autoridade fazendária, por exemplo, passar indevidamente um dado do contribuinte, né? Isso, sem dúvida. Eu vou até explicar um pouquinho a questão da natureza jurídica dessa autoridade nacional. Isso acho que vai ajudar um pouquinho nessa resposta. Deixa eu só fazer um parênteses, professor. Deixa eu fazer 2 esclarecimentos. O primeiro é que, como estudiosa da segurança da informação, eu devo te dizer que os sistemas da Receita Federal andam muito robustos. Então, essa história de vender CD com informações, aliás, ninguém nem vende CD mais, né? Com informações dos contribuintes lá na Santa Efigênia, isso aí já é um capítulo passado da Receita Federal. Eles têm investido muito em segurança da informação, a exemplo do que o Gabinete de Segurança Institucional também faz por meio da ABIN, por questões de guerra cibernética e de segurança de Estado. A segunda questão é que dentro da legislação existe um capítulo específico de coleta, tratamento e guarda de dados pessoais pelo poder público. E nesse capítulo estão especificadas todas as situações em que o poder público pode tratar esses dados anonimamente, obviamente, como por exemplo para casos nos quais você precisa de estatísticas, a exemplo do Ministério da Saúde, para a elaboração de políticas públicas. Essa é uma das exceções. Mas, ainda que esses dados sejam anonimizados, mas o Estado ele está tão obrigado quanto o setor privado em investir em políticas que a própria legislação chama de boas práticas, mas que numa linguagem mais simples, em técnicas de segurança da informação que garanta com que esses sistemas não tenham vulnerabilidades, ou pelo menos não tantas vulnerabilidades passíveis de serem atacadas por qualquer menino de 16 anos, para que possa garantir essa segurança para os seus usuários. Então, as políticas de boas práticas, né, sobre as quais a legislação fala, ela abarca o poder público e ela está dividida em 2 grandes pilares, que é o pilar documental. Eu preciso me organizar do ponto de vista documental, e essa cadeia é bastante longa, envolve desde os clientes até os parceiros de negócios, e ela tem um outro pilar, que é o pilar da segurança da informação, especialmente quando eu tenho sites institucionais, quando eu rodo aplicações mobile
que eu disponibilizo para os meus clientes, como por exemplo, aplicações em que ele consulta dados dele. Então eu preciso garantir que esses sistemas são sistemas robustos, sistemas rígidos, com poucas vulnerabilidades, sempre avaliados e que garantam essa segurança do ponto de vista técnico para o seu cliente. Então, essa questão é uma questão bastante séria e é uma questão que requer, de fato, um investimento. O que parece, num primeiro momento, que é um gasto, na realidade é um investimento. Sem dúvida. Muito bom, Adriana. Então, eu não queria ficar mencionando, assim, artigos, incisos, para não ficar uma coisa muito... mas o parágrafo 1º do inciso 4º do artigo 4º diz assim: o tratamento de dados pessoais previstos no inciso 3º, que foi aquele que eu mencionei, né, e que fala segurança nacional, então, será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Por isso que eu destaquei a importância dessa autoridade nacional. É essa autoridade nacional quem tem competência dada pela lei para regular todas essas situações específicas e como o poder público deverá atuar em relação à proteção de dados pessoais, né? Eu sou um ardoroso defensor da existência dessa autoridade. Em primeiro lugar, porque o direito comparado nos mostrou que ela é fundamental quando não houve a existência dela ou quando ela teve uma competência muito reduzida, a proteção de dados não funcionou. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, né? Agora, um outro ponto que é importante esclarecer. Andou saindo muita notícia no jornal que o presidente da República era contra, porque ele vetou a criação. Só que o presidente da República vetou por uma razão de ordem constitucional. Não podia o Poder Legislativo, segundo a Constituição, criar uma entidade com cargos. Isto, pela Constituição, é competência do Poder Executivo. O então presidente Michel Temer deixou isso muito claro no veto, e ele ainda disse isso a mim pessoalmente: eu vou editar uma medida provisória antes de acabar o meu governo. E ele o fez. Foi um dos últimos atos dele, a medida provisória 869 de 27 de dezembro, 4 dias antes de acabar, né, o mandato dele. Ele editou essa medida provisória, criando a lei. Ele não estava contra criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele não estava contra a existência dela. Mas ela não podia ser criada por lei. Ela tinha que ser iniciativa do Poder Executivo. Isso já foi devidamente corrigido. Agora, devo dizer para a senhora e para todos que algumas pessoas defendem, e eu vou explicar por que defendem a não existência dessa autoridade. Eu cheguei a presidir um painel em que tinha um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ele era o presidente da Comissão de Informática, e ele declarou textualmente: não, nós achamos que não vai funcionar, as agências reguladoras aqui no Brasil revelaram uma ineficiência muito grande e nós achamos que isso não vai funcionar. Bom, qual é o problema desse raciocínio? Vamos dizer assim, é certo que muitas agências nossas, né, eu me permito dizer, não sei se tem alguém aqui com alguma ligação, mas eu cheguei até a fazer um poema brincando com a ANAC, né? O dia que a ANAC proteger o passageiro de aviação, eu vou soltar um rojão, né? Porque a gente sabe que não protege. Não protege. E
assina termo de ajustamento de conduta com o Ministério da Justiça, desobedece esse termo de ajustamento, assina outro termo de ajustamento, desobedece de novo, falam que não vão fazer mais overbooking, fazem overbooking até hoje. Bom, só que aí eu vou cair naquela velha história, um erro não justifica o outro, né? Não é porque algumas agências no Brasil não funcionaram bem e, infelizmente, não funcionaram mesmo. Eu advoguei por 25 anos. Eu nunca vi a SUSEP entrar num processo em favor do segurado. Sempre a favor da seguradora. Né? E qual é a parte fraca dessa relação de consumo? É o segurado ou é a seguradora? Muitos falam, o Banco Central, até que o Banco Central pune muito o banco, instrui muito, fiscaliza muito. Perto de outras agências aí, eu confesso que eu acho o Banco Central maravilhoso. Né? Então o problema aqui é como funcionará essa agência. Se essa agência sofrer o problema que muitas das agências nossas sofrem, que no jargão do mercado se diz captura, o fiscalizado é autor de uma captura do órgão fiscalizador. Mais ou menos a coisa do tipo assim: bom, olha, você vai se aposentar daqui 2 anos, você vai ser diretor aqui da minha empresa. Qual é a situação de imparcialidade que essa pessoa tem para julgar um fiscalizado? Se ele já tem até promessa de emprego de quem ele deve fiscalizar. Professor. É claro, se a coisa funcionar nesses moldes, aí também eu estou de acordo com quem diz, não, essa autoridade nacional não vai funcionar. Vai depender das pessoas que forem colocadas lá. Pois não. Mas existe uma razão muito forte pela qual eu acho que ela vai funcionar e bem, que é o valor das multas, né? São altíssimas. Hoje ela está subordinada ao gabinete da Presidência da República. Essas pessoas ainda não foram escolhidas, mas o valor das multas assusta muito e traz uma outra preocupação pela qual a gente acha que de fato ela vai funcionar, que a gente está vivendo um momento de arrecadação muito baixa. Então, na hora em que você pensa em multar o empresário, né, você tem ali uma arrecadação líquida e certa. Para quem não sabe, o valor das multas, ele está baseado em 2% do faturamento por vazamento de dados, tá, gente? 2% do faturamento do ano fiscal anterior, limitado a 50 milhões. Limitado a 50 para milhões cada 50 milhões de reais para cada vazamento de dados. Então eu acho esse valor um valor bastante convincente para que todos nós, né, passemos a investir em segurança da informação, inclusive do ponto de vista documental. A Adriana não quis mencionar isso logo de cara para não assustar também, né? Professor, a gente está falando bem da lei, né? Que a lei era uma necessidade que precisa vir, né? E realmente, a doutora Adriana acabou de dizer, olha, artigo 52, inciso 2º, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado do Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões. Tem mais uma coisa, professor, que é a cereja do bolo. No Brasil, a gente não tem uma obrigatoriedade de você fazer um anúncio, se reportar quando há um vazamento de dados. A menos que seja uma coisa muito escandalosa, como aconteceu com o Banco Inter recentemente, né, que eles vieram a público porque eles tinham uma série de justificativas e de explicações a dar aos seus correntistas. Com a legislação agora, você será obrigado, especialmente se seus ativos são dados, a vir a público, na imprensa inclusive, para reportar um possível ou um efetivo vazamento de dados que ocorreu. Então isso, do ponto de vista, né, do negócio, se nós pensarmos em alguns segmentos, inviabiliza totalmente a continuidade da empresa. Simplesmente, eu não sei se vocês viram, tem uma história famosa, né,
que fala daquele CEO, daquela plataforma que vendia propaganda de que eles eram tão seguros, né? Você podia lá arrumar um amante. Vocês viram isso? Eles diziam, olha, vocês podem entrar no nosso site e inserir os dados de vocês, que jamais os dados de vocês se tornarão públicos. Pois então, os hackers invadiram o site, os dados se tornaram públicos, inclusive dava para elencar quantas mil pessoas de cada cidade havia no banco de dados deles no Brasil e em outros países do mundo. E esses dados vieram a público, obviamente que o CEO perdeu o emprego e a empresa faliu. Ainda bem que o CEO para mandar embora, né? Agora a gente vai ter um encarregado de dados para responsabilizar civil e criminalmente. Bom, vamos para outro slide, então. Bom, direito ao esquecimento ou pela liberdade de informação, eu vou deixar isso para uma outra ocasião, porque é uma discussão que, vamos dizer, dá para escrever um livro só sobre isso, né? É claro que há os partidários da plena liberdade de informação, em que não deve haver esquecimento nunca, e há aqueles que sustentam que há casos, sim, que nós temos que obedecer um pouco mais à privacidade do cidadão e menos à plena liberdade de informação. Mas essa é uma discussão que, evidentemente, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Quanto à questão 5, né, sistemas de proteção de dados pessoais, europeu ou estadunidense. Bom, eu pus entre aspas aqui sistemas, por quê? Porque sistema realmente é só o europeu, no qual nós nos baseamos, e no qual, ao que eu sei, a China está procurando se basear também. Os Estados Unidos, não obstante todo o seu avanço em vários campos, né, sempre, evidentemente, reconhecido como um país vanguardeiro em muitas matérias de ponta, mas eles não têm um sistema propriamente dito. Tanto que houve alguns casos famosos em que a Europa não reconheceu o sistema, né? E aí teve que fazer um acordo, o famoso acordo lá, para chegar num denominador comum, né? Bom, e finalmente conclusões, né? Que conclusões nós poderíamos tirar de tudo isso que foi dito aqui? Eu acho que a doutora Adriana mostrou um ponto que para mim é muito importante. Eu me lembro, porque eu participei muito da ocasião da implantação do Código de Defesa do Consumidor. E houve um lobby no Congresso Nacional muito forte contra o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor tinha sido brandido como algo para proteger fundamentalmente o consumidor. E como se ele fosse punir o fornecedor. Bom, muito bem, o tempo se encarregou de provar que as coisas não eram assim, ou não foram assim. Quando uma empresa mostrava que ela obedecia às normas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, isso passou a ser um marketing favorável para ela, que foi o que você mencionou, Adriana, né? A empresa que demonstrar que tem um compliance relativamente à proteção de dados, ela vai ganhar mercado. Aí eu vejo um fenômeno concorrencial entre os que tiverem, eu nem diria o custo, eu diria o investimento, que fizerem o investimento para a adequada conformidade com a lei, compliance. Eu acho que vão ganhar mercado em relação àqueles que não tiverem isso. Daí, acho que a principal conclusão que nós poderíamos tentar tirar dessa conversa de hoje, que evidentemente foi um voo panorâmico apenas sobre a lei. Vocês têm vários outros slides aí, meu caro Dr. Thomas, fica isso evidentemente à disposição do Ibrachina, para quem tiver um interesse em aprofundar um pouco nessa matéria, né? E
só me resta agradecer a todos vocês e vou terminar com uma frase que eu gosto muito do Padre Antônio Vieira. Se eu não vos convenci de nada, eu espero ao menos que eu não vos tenha aborrecido muito. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente o professor Nilton Neluca pela brilhante aula, palestra aqui na PEC, e também a nossa querida e amiga professora Adriana Cardoso Cancian, que deu uma aula da Lei Geral de Proteção de Dados também. Eu não sei se tem mais alguma última pergunta, só para a gente encerrar. Eu vi que já tinha levantado a mão ali, né, Paula? Só uma última pergunta e vamos para o café, para o coffee break. Vamos lá. Boa noite. Só uma dúvida mais pragmática. Como é que vai ser a fiscalização do governo no tocante a esse vazamento de dados? Porque em alguns casos é mais evidente, a percepção disso é mais simples. Mas às vezes a extração de informações com pendrive e a divulgação dessas informações, como seria a fiscalização, a auditoria no sistema da empresa, a apreensão das máquinas, como seria isso? Como seria a fiscalização no caso de um vazamento de dados? Boa pergunta, porque é o seguinte, não existe ainda um protocolo de fiscalização ou um processo no qual as empresas poderão se basear para saber se elas estão cumprindo ou não todas essas obrigações. Então, esse protocolo ele ainda não está sistematizado, inclusive porque não existem essas pessoas ainda, né? Só existe a ideia da Autoridade Nacional de Dados. O que eu posso te dizer do ponto de vista preventivo e não do ponto de vista reativo é que a legislação ela pede que você, ao entrar em conformidade com a lei, você providencie formas, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista jurídico, que comprovem que você tomou todas as medidas dentro daquela realidade que era conhecida para mitigar, ao menos, os riscos de um possível vazamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático dentro da legislação. A legislação, ela cria para o titular dos dados o direito de pedir que esses dados sejam excluídos a qualquer tempo, independente de justificativa. Todo mundo que trabalha com tecnologia sabe que em banco de dados nada se exclui. Ou você pode até deixar escondido, né? Ele não é visível, mas isso não significa que ele foi excluído. O que quem tem um banco de dados, especialmente um banco de dados grande, precisa fazer? Precisa criar uma metodologia técnica para que esses dados sejam efetivamente excluídos. E aí respeitar o segmento de negócio, porque, por exemplo, se a gente estiver falando de dados da saúde, em que você tem outras legislações para atender, como a ONA, por exemplo, que prevê que você tem que guardar o prontuário médico por 20 anos, você tem que fazer essa equiparação das duas legislações para atender e estar em conformidade com ambas as leis. Então você precisa criar mecanismos que mitiguem, mas não só criar, você precisa comprovar. Então, por exemplo, também, né, para você ter uma ideia mais prática, se você coloca no mercado um software, né, e você está comercializando esse software, dentro da política e condições de uso e dentro da política de privacidade, você deve prever todas essas possibilidades. Então, nos termos de uso, por exemplo, você vai precisar informar que o usuário pode pedir a exclusão dos seus dados a qualquer tempo, independente de justificativa. Na política de privacidade, como que essa coleta é feita, como que ela é guardada, se é em nuvem, se não é, se você usa, por exemplo, o SonicWall, ou se você usa a AWS, por exemplo, da Amazon. E aí, não tecnicamente como a gente está falando aqui, mas criando um discurso que seja simples, para que o usuário possa entender e que ele entenda que de alguma forma ele tem alguma garantia. Esse software ele tem que ser passível de uma auditoria, então não é só dizer que fez, mas é provar que fez. Então eu tenho dentro do meu software, por exemplo, possibilidades que comprovem que aquilo que eu estou dizendo nos meus termos de uso, nos meus contratos com parceiros de negócios, ou mesmo dentro das cartilhas de boas práticas que as grandes instituições
criam com os seus funcionários, com os seus colaboradores, eu preciso descrever isso, mas mais do que isso, eu preciso comprovar. E aí, num caso de vazamento, você tem primeiro uma notificação antes da multa, para você entrar, né, se adequar à legislação, e se isso não for corrigido, aí a aplicação da multa. Tá? Eu apenas... perfeito, concordo em gênero e grau com o que foi dito pela doutora Adriana. É claro que aqui vai entrar muito também no papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no sentido de regular várias dessas situações. A lei apresenta alguns conceitos, eu não quis entrar nisso para também não cansá-los, né? Mas quais são alguns conceitos que, sem dúvida nenhuma, não há nenhum advogado especializado que tenha a condição de dizer com clareza o que significa. Por exemplo, obter o consentimento. Consentimento é um dos conceitos fundamentais dessa lei. Vem aqui e diz o artigo 5º, né? Consentimento, o que é? Manifestação livre, informada e inequívoca. Muito bem, nós vamos ter que construir o que significa uma manifestação livre, o que significa uma manifestação informada e o que significa inequívoca. Será que o que se faz hoje preenche esse requisito? Vem lá aqueles termos de uso que ninguém consegue ler, porque tem 2 ou 3 páginas. Ah, professor, eu leio, E né? meio, o dever de ofício. E no meio lá já se fez até essa experiência. Eu concordo em que os meus dados sejam passados para o diabo e que eu vá para o inferno ao final da... Né? Quer dizer, foi uma prova, aqui sim, inequívoca, de que ninguém consegue ler esses termos de uso, tal como são redigidos hoje. Então, a doutora Adriana falou, provar. Como provar? Essa prova vai ser uma prova extremamente delicada. Você provar, por exemplo, que os dados que você pediu, você tinha legítimo interesse para pedir. Que você não pediu nada em desconformidade com a lei. E esse conceito de legítimo interesse é extremamente fluido. Uma empresa que vende tênis tem ou não legítimo interesse em dizer que no seu tênis tem um medidor de quantos passos você deu, quanto você correu. Bom, há legítimo interesse nisso? Aí o empresário pode dizer, sim, eu tenho, porque eu quero saber se essa pessoa pratica o suficiente para correr uma maratona, e eu vou promover corrida de maratona. Entendeu? Quer dizer, nesse caso, sim, é claro, há legítimo interesse. Em outros, provavelmente, possivelmente, eu diria, não ficará devidamente provado esse legítimo interesse. Professor, tem uma situação do termo de consentimento que eu acho que vocês vão gostar de saber. Quem tem na sua loja, no seu comércio, um programa de fidelidade que compra uma licença de uso de software de uma outra empresa e depois entrega seus dados para estudos de ciência do consumo, muitas empresas fazem isso, muitos varejistas, especialmente donos de supermercado. Então aí a gente tem um gap que é muito delicado, que é o seguinte: o consumidor, quando ele vai lá, por exemplo, você coloca um carro lá que vai ser sorteado no Natal, por exemplo. Então a pessoa faz a compra, preenche os dados no cupom ou entra no site daquele supermercado e coloca lá os seus dados, nome, CPF, endereço, por exemplo. O supermercado faz o que com esses dados? Repassa esses dados para uma empresa que faz estudos de perfilização, por exemplo, de consumidor, né? E entrega para esse varejista uma série de dados para dizer, por exemplo, olha, nesse quadrilátero tantas pessoas compram papel higiênico Neve a cada 10 dias, porque o refinamento do tratamento do dado, ele chega nesse nível. É um nível muito sofisticado.
E aí essa empresa devolve essas informações, essas estatísticas para o varejista e o varejista utiliza isso para fazer um incremento do seu negócio. Qual que é o problema que a gente tem aí em relação à lei de proteção de dados? O primeiro é que o consumidor, ele nem imagina que o dado dele está sendo utilizado para uma finalidade que não é a de concorrer ao carro, por exemplo. O consumidor, ele não sabe. Então, lá no Distrito Federal, por exemplo, o Dr. Frederico Memberg, que é um promotor muito atuante, tem utilizado o Código de Defesa do Consumidor, porque a lei ainda está em vacatio legis, para notificar uma série de empresas. Então, para dizer o seguinte, por exemplo, o cliente vai lá, farmácia, supermercado, isso é muito frequente. Você entra lá no programa de fidelidade para ter desconto ou para concorrer a um determinado produto. E aí, quando você se cadastra, você recebe um e-mail de boas-vindas de uma outra empresa que você nunca ouviu falar. E aí o consumidor pergunta, mas onde é que essa empresa entrou no negócio? Como é que a gente faz para formalizar esse negócio? Então, primeiro, eu preciso criar um termo de consentimento dentro daquele processo regulatório da promoção, por exemplo, para dizer para o cliente, olha, você está entregando seus dados para concorrer a um carro, por exemplo, ou para ter desconto nas suas compras, mas mais do que isso, seus dados serão utilizados para fins de pesquisas de ciência do consumo, por exemplo, né? Você concorda? Sim ou não? A empresa que vai fazer essa pesquisa é a empresa X, que é a empresa com a qual você tem um contrato de licença de uso daquele software, né? Porque o software não é do varejista, é da empresa que desenvolveu. E aí eu preciso, dentro dessa cadeia documental, criar esse termo de consentimento para o cliente, dentro do contrato de licença de uso do software, um termo de transmissão desses dados, né? O varejista está transmitindo esses dados para a empresa que vai fazer esses estudos e que depois vai devolver esses números. Mas isso com o consentimento do consumidor e não da forma como é feita hoje, que o consumidor nem sabe para onde que os dados dele vão. Né? Perfeito. Quero aqui registrar a presença de um amigo, doutor desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Spencer. Registrar a presença dele ali. Bom, e eu quero dar dois recados. Um recado é que a gente está lançando a nova revista da PEC, que vai estar circulando esses dias no Circuito das Compras. E a gente tem uma rádio APEC todo sábado, às 16 horas, 2 horas de programação, das 16 às 18. Então, quem quiser ouvir, é na Rádio Capital, todo sábado, informações pertinentes sobre empreendedorismo e também o comércio do Circuito das Compras. Então, quero agradecer novamente aqui os palestrantes e professores. Acho que merece mais uma salva de palmas. E declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado. E aí, professor, muito bom.